Mas, de qualquer forma, você pode mandar... E, ó, é só daqui a 1 hora, na verdade, que o Jean vai liberar, que você pode querer perguntar alguma coisa que a gente já falou, tá bom? Então, é isso. Cara, Lula, eu tava assistindo esse último debate que teve aí no da Band, aí, um formato diferente e tal. Teve uma Bom hora... formato, bom. Bom formato, Bom. né? É melhor do que os outros. Eu também acho. Eu também acho que só é possível porque só tinha você e o Bolsonaro, na verdade. Não tinha aquele monte de gente, né? Nós já tivemos debate, todo segundo turno, o debate é mais flexível. Ou seja, eu já tive com o Alckmin, já tive com o Serra. Aham. É um debate melhor, porque você tem 1 hora e meia, você e o teu adversário. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula. Não, não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas sérias, sabe? Só para você ter ideia, todos os deputados que tiraram nota 10 na Constituinte, todos os deputados não se reelegeram. O cara foi nota 10. De prestar serviço à sociedade, era medido a nota pelo que o cara fazia pelo povo trabalhador. Sabe, os deputados que tiveram nota 10 não se elegeram, cara. E a que tu atribui isso? Porque significa que o povo não presta muita atenção, sabe, no exercício do mandato, e muitas vezes a imprensa, ela desinforma, ela julga todo mundo. Ou seja, quando ela fala o Congresso não trabalha, ela não diz quem trabalha. Ela coloca todo mundo no mesmo caixote. Sim. E isso vai cometendo equívocos, erros, e as pessoas vão tendo uma visão deturpada. O Ulisses Guimarães dizia, toda vez que a sociedade quer mudar o Congresso e fala que vai mudar, ele muda para pior. A quantidade de gente que entrou no Congresso nesses últimos 4 anos foi muito pior, cara. As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet. Essa tal de fake news, ela é um liberou geral para o cara que não presta, para o mentiroso. Você não tem noção. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção. Eu lembro que teve aquele assunto lá de mamadeira de piroca, teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira, não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma coisa, Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Então, você tem um discurso mais ideológico, um discurso mais em defesa das coisas que você acredita, mais em defesa da melhoria dos trabalhadores e tal. Você defende programa de governo, eu quero ser presidente porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, hoje não tem mais, cara. Isso também Hoje é não verdade. tem mais. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo. E como é que tu lida com isso assim, você tá dizendo, basicamente, que a campanha do Bolsonaro é baseada em mentira, mas assim, você também falou que ninguém mais tá prestando atenção em plano de governo e tudo mais. Como é que tu lida com isso? Deixa eu falar, não só a campanha é com base na mentira, e das piores mentiras, da coisa mais perversa que você pode imaginar, como o governo dele é uma mentira. Ou seja, já foi patenteado, divulgado, de que ele mente quase 8 vezes por dia. O cara levanta 1 hora da manhã para contar a mentira na internet. Recentemente, né? Ele levantou 1 hora da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. E depois percebeu a
bobagem que fez, então resolveu acordar 1 hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas. Ele, hoje... Ó, é difícil realmente defender aquilo ali que aconteceu e tal, mas você não acha também que é um... Assim, ó, pelo amor de Deus, assim, todo mundo... Quem me conhece sabe que eu não sou bolsonarista, sabe também que eu não sou petista, e eu tô tentando ter uma conversa, assim, franca contigo. Então, ó... Eu quero sair daqui tentando ganhar o seu voto. Quem O voto sabe? é sigiloso, porra. Quem sabe? Eu não tenho que falar pra ninguém. Verdade. Mas, ó, eu acho que às vezes existe um exagero, e assim, falando especificamente do Bolsonaro, que, porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo, assim? Tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja pedófilo. deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negros, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, Eu vi essa nota. ele pensou que era umas Mas meninas... o que é interessante é que, assim, ele falou isso, acho que em 2 oportunidades, ao vivo. Sabe, assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. É porque, que nem o lance de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas. Ninguém de boa fé acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar jacaré. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí vem o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, não Tem uma consigo- propensão de mentir. Aham. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente e nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? Eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê, Igor? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discute o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe, e ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social há uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social... com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas pra mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana.
Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido em imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não sei da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente nessa que porra. acredita. Tem. Hoje eu descobri, se você passar na Praça da Sé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora.